Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para mais uma aula de derivativos, não é isso? O cara que busca no mercado de derivativos, ele quer o quê? Ele quer se proteger de uma eventualidade futura, não é isso, cara? Tá. Nós estudamos o quê? O termo. O que é o termo? O termo é um contrato que você faz com vencimento futuro, ok? Não há antecipação desse contrato. Fizemos a opção. Vamos diz, opção de vender ou de comprar, você tem o direito de exercer ou não, isso no caso do titular. O lançador tem obrigações. Nós, agora, iremos explicar para vocês um mercado futuro. Tá? Sem dúvida nenhuma, para mim, esse aqui é o mais interessante de todos. Cara, pensa comigo. No contrato a termo, você faz um contrato de 60 dias, por exemplo. Não é isso? 60 dias, tudo já pré-fixado, você vai lá e compra o contrato. O risco é muito grande. O mercado futuro, prestem muita atenção que eu vou falar para vocês, porque isso já caiu em prova. E isso provavelmente vai cair e vai se repetir muitas vezes. O mercado futuro, o mecanismo do mercado futuro é um aperfeiçoamento do mercado a termo. Por quê? Porque no mercado futuro, agora teremos o quê? Nós teremos ajustes diários. Ajustes diários daquilo que foi contratado. Professor, vamos para o quadro? Sim. Não tem jeito, cara. Cara que é professor gosta de quadro. Vamos supor. Tá? Você está aqui hoje, daqui 60 dias. Você fez um contrato futuro. Vamos usar o dólar, mas pode ser qualquer um ativo, ativo financeiro, não financeiro, uma ação, como você sabe. Tá certo? Você fez o seguinte. Você quis se proteger a $1, 12,40. Comprou $1.000, por exemplo. Tá? 1.000 lotes de dólares, 12,40. Tá? Vamos supor que aqui, hoje, o dólar é 2,36. Tá certo? Vamos supor aqui, primeiro dia, o dólar foi para 2,42. O que acontece? Você ganha bonificação de R$2. Aqui, o dólar, tá? O dólar foi para 2,38. Aqui, você paga 2 centavos. E assim por diante. Ou seja, é feito ajustes diários. No final, no último dia, você tem lá o contrato. Então, isso aqui é o quê? É o contrato futuro. Então, o contrato futuro, a diferença do contrato futuro com o contrato a termo é que tem ajustes diários da variação. Chegou lá no final, professor, duas hipóteses. O dólar foi para 2,60. O que acontece? Você vai ganhar 20 centavos de reais a mais porque você fez... Professor, o dólar fechou em 2,20. Então, você vai pagar, nesse caso, 20 centavos, porque você fez um contrato futuro de 12,40. Professor, qual que é outra diferença crucial que costuma despencar em concurso público? É o seguinte, no contrato a termo, você não pode efetuar a liquidação antecipada. Já nesse sujeito aqui, você pode efetuar a liquidação antecipada, sim, do contrato. Professor, mas por quê? Cara, esse cara aqui, ele não tem ajustes diários? Sim. Então, se ele tem ajustes diários, é permitido fazer o quê? Ter essa liquidação. Você pode liquidar, tá lá. Bacana, professor. Referência bibliográfica, BMF, Bovespa, claro. Nós estudamos até agora mercado derivativos. Tem 4 tipos de ações, operações que ocorrem no mercado derivativo. Derivativos que derivam de alguma coisa. O primeiro mercado que nós estudamos foi de termo. O segundo de opções e agora o futuro. Não é isso? E o próximo vai ser do swap.
que é troca. Operações no mercado futuro de ações são contratos de compra e venda de ações a um preço acordado entre as partes para liquidação em uma data futura específica, previamente autorizada. Normalmente, o esperado é que o preço do contrato futuro de uma determinada ação seja equivalente ao preço à vista. Opa, o que é isso, professor? Nós não colocamos 2,40 aqui? Então, normalmente, esse contrato futuro já traz uma previsão, claro, que ocorre o risco que o dólar, no caso que eu disse, seria R$ 2,40 no dia de 60 dias, no exemplo que eu passei para vocês. Acrescido de uma fração correspondente à expectativa de taxa de juros entre o momento da negociação e o contrato futuro de ações e a respectiva data de liquidação do contrato. Como funciona? Isso aqui funciona dentro do ambiente da Bolsa de Valores. No mercado futuro de ações da BMF Bovespa, enquadra-se na modalidade ajuste diário de perdas e ganhos. Olha aqui que vai diferenciar. O examinador ama de paixão cobrar esse cara do candidato. É a única operação com derivativos que ocorre esse ajuste diário. E esse ajuste pode ser, claro, perdas ou ganhos. Estuda com antecedência. Fique competitivo. Se nós estamos falando para você que o examinador adora cobrar isso, qual que é a sua obrigação? Isso. Colocar num caderninho esse cara aí. Com certeza essa informação aqui, cara, é preciosa. Ou seja, diariamente todas as posições em aberto são avaliadas em relação a um preço de referência calculado para cada papel, conhecido como preço de ajuste diário. Somente com essas informações, você sabendo que esse ajuste diário ocorre com as operações do mercado futuro, você mata muitas questões. Então, ocorre o preço do ajuste diário, o preço médio dos negócios realizados com papel no mercado futuro no período da tarde. O que é isso? É a fórmula que BMF Bovespa calcula o preço diário. O valor do ajuste diário é a diferença, claro, né? Diária, positiva ou negativa, que será paga ou recebida pelos investidores posicionados no mercado futuro de ações, obtida pela comparação dos preços de ajuste de dois pregões consecutivos entre o preço de ajuste e o preço do negócio futuro realizado no dia. Vencimento. Cai muito. O último dia em que um contrato futuro o vencimento, claro, o último dia em que um contrato futuro pode ser encerrado por meio de realização da operação, oposto ao próprio mercado futuro de ações. Detalhe, esse contrato pode ser antecipado. Já o mercado a termo não pode. Estamos falando do futuro. Após o encerramento desse dia, não mais será possível negociar as posições que se mantiveram abertas no mercado futuro de ações, para aquele vencimento devendo as mesmas sendo liquidadas fisicamente. Ou seja, você pode negociar até a data do contrato. Preço da negociação, preço da liquidação vai ser o preço do papel, né? Olha aí, professor, subindo aula, fazendo upload, sim. Ações negociadas, ok, encerramento antecipado, isso é muito importante, é permitido, tá certo? O investidor que não deseja ir para a liquidação física pode sair de sua posição do mercado futuro por meio da realização de uma operação de natureza oposta envolvendo os mesmos papéis e o mesmo mês de vencimento. Ok, legal. Professor, quem participa desse mercado tem que ter garantias, tá? Lembra do mercado a termo? Mesma coisa, você vai ter que ter a de cobertura, que é depositar algo lá na CBLC que vale dinheiro, ou você vai depositar a margem, que é a diferença. Tá? Então, cobertura e margem são garantias necessárias para você fazer uma operação do mercado futuro. Lembra-se que também no mercado a termo, você tem a cobertura e a margem como garantia
requisitos para você executar essa operação. Cobertura. O vendedor que possua os títulos objeto pode depositar na CBLC, Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia, como garantia de sua obrigação. Margem. Corresponde à perda potencial da carteira de ativos do investidor no caso de um movimento adverso dos preços das ações subjacentes nos contratos, como aquele ajuste diário. Para tanto, projeta-se um valor de liquidação do portfólio do investidor, baseando-se em 10 cenários prováveis, 5 de alta e 5 de baixa, sendo o movimento do mercado estimado com base na volatilidade da histórica do papel. Ok. Professor, quem que trabalha aqui? Quem que é? São as corretoras. Todas as negociações de compra e venda no mercado futuro de ações são intermediárias por corretoras. O investidor deve buscar nas corretoras um assessor de investimentos para aconselhar ou montar uma estratégia, né? Isso aqui tudo para quê? Isso aqui para se proteger, tá? Detalhe. Na prática, isso aqui é muito utilizado, como disse para vocês, principalmente pelos grandes agricultores, aí, grandes pecuaristas que querem proteger o seu ativo objeto. Então ele usa o quê? Ele quer proteger contra quem? Quer a alta do dólar, ele quer se proteger contra a alta do preço da soja, do arroba, do boi gordo e assim por diante. Para o agricultor é uma vantagem, porque ele tem o quê? Ele tem uma segurança, ele não é operador da Bolsa de Valores. E para o especulador também, porque ele vai trabalhar nessa especulação. Professor, essa operação é cobrada? Sim que é cobrada. Está sujeita à taxa de corretagem, tá? Que é entre o cliente e a corretora, porque o cliente tem que procurar uma corretora para negociar no mercado futuro. Tem que ter a taxa de registro na CBLC, pagamento de emolumentos, taxas de liquidação e, finalmente, a cobrança de imposto de renda sobre o lado positivo dos ajustes diários ocorridos no mês. Professor do céu, e se der prejuízo? Não paga, porque não oferiu lucro. Agora, no positivo, o cara tem que pagar imposto de renda. Papo reto com você, cara. Se eu fosse examinador e eu quisesse elaborar uma questão top, para apertar seu pescoço, cara, para sangrar o aluno, eu ia cobrar isso. Não é ajustes diários? Sim, só que imposto de renda somente onde há ganho. Professor, o fisco não perdoa, não. Professor, mercado a termo e mercado futuro. Tem muita coisa a ver? Sim. Coloca na sua cabeça. Primeiro nasceu o mercado a termo. Prazo fixo, certo, preço, tudo. Verificou que o risco era muito grande para os especuladores. Daí, também, um risco muito grande também para os investidores, né, para quem tem um ativo objeto. E aí, então diz o seguinte, que o mercado futuro, atenção, é um aperfeiçoamento do mercado a termo. Preste muita atenção, porque o examinador vai querer falar ao contrário. Então, olha só, o mercado futuro, ele é um aperfeiçoamento do mercado a termo, um upgrade. Professor, como que ele é melhor? Ele é melhor porque ele faz ajustes diários, ele pode ser liquidado antecipadamente, e o mercado a termo não, aquele contratão e pronto, cara, contratou naquela prazo, naquela data lá, acabou, vai ter que cumprir o contrato e não tem chororô. Não tem chororô. Tá certo? Ok. Olha aí. Banco do Brasil, CESP 2003. O mercado a termo de ações representa um aperfeiçoamento do mercado futuro. Professor, eu não acredito que esse cara caiu. Caiu e muitas pessoas erraram, eu tenho certeza disso. E esse assunto pode ser cobrado novamente por todas as bancas, Sensgran Rio, CESP e FCC. Claro que pode. Já achamos o erro da questão. Ao contrário, o mercado futuro é um aperfeiçoamento do mercado a termo. Ele permite, o termo, que ambos os participantes de uma transação
revertam sua posição antes da data vencida. Não, está errado. Quem pode antecipar contrato é somente o futuro, a termo não. Então a questão está errada. Professor, eu vou bater uma real para o senhor, professor. Se eu não estivesse fazendo esse curso, professor, jamais, eu ia conseguir entender e compreender. Hoje eu olho para essa questão aqui, eu consigo entender o fundamento dela e faço. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma. O que diferencia um contrato futuro de um contrato de opção? Olha só, opção de compra e venda, né? Olha só, futuro, né? É uma coisa. E opção. É a obrigação do primeiro. Qual que é o primeiro? Contrato futuro. Apresenta-se de adquirir ou vender algo no futuro. Ok, tá? Ao contrário, o contrato de opção. O contrato de opção, ao contrário, registra unicamente o direito do titular. Titular tem direito? Tem. De exercer a sua opção de compra ou venda a determinado preço no futuro, se não obrigatório o seu exercício. Esse é o mercado de opção? Sim, você opta. O titular ele tem o direito de exercer, mas ele não é obrigado. A obrigação do lançador. Então, daqui a aqui está super certo e claro. Vamos voltar ali em cima. O que diferencia um contrato futuro de um contrato de opção é a obrigação do primeiro, qual? O futuro apresenta-se de adquirir ou vender algo no futuro. Exatamente. Tá? Ele tem essa obrigação de adquirir algo do futuro, normalmente uma variação de dólar. Então essa questão está absolutamente correta, não tem nada de errado. É uma questão que ajuda o aluno a fixar o conteúdo e diferenciar a opção, futuro, termo e assim por diante. Terminou, professor? Olha aí. Bernardinho. Sou fãzaço desse cara, meu. Pela determinação dele, pela vontade de vencer, treinamento, cara. Papo reto. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer será consequência da boa preparação. Então é isso aí, cara. Se você quer passar no concurso, muito, cara, então você tem que estudar muito, tem que ser maior, porque isso vai ser consequência para você atingir seu resultado. O caminho do concurseiro, eu sei que é árduo, mas consegue, gente. Todos os dias o professor recebe e-mails do Brasil todo de pessoas que foram bem-sucedidas. Pode ter certeza disso. Tá certo, gente? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.